minhas amigas e amigos cafeicultores. Meu nome é Luiz Saldanha, eu sou engenheiro agrônomo, especialista na produção de cafés especiais e estou aqui hoje para falar sobre a estação do outono e os seus impactos na fisiologia e no manejo da cultura do café. Lembrando que a estação do outono é extremamente importante na definição da qualidade da matéria-prima que vai ser colhida durante a safra. O outono no hemisfério sul inicia aproximadamente no dia 21 de março com o equinócio de outono, quando a incidência do Sol é perpendicular à linha do Equador. E aí o Sol começa a se movimentar em direção ao Trópico de Câncer. E ele se estende até aproximadamente o dia 21 de junho, com o solstício de inverno no hemisfério sul. A estação do outono é caracterizada pelo aumento das noites, a diminuição dos dias, a redução das temperaturas máxima e mínimas, o aumento da amplitude térmica e uma redução nas precipitações nas principais regiões produtoras do Brasil. É muito importante que os cafeicultores das diferentes regiões tenham adotado as melhores práticas e mais adequadas à sua lavoura durante as estações da primavera e verão, para que as plantas estejam com um bom vigor e enfolhamento, de maneira a garantir o enchimento das sementes e dos frutos, assim como completar a maturação plena, eventos fisiológicos que vão ocorrer durante o outono e no início do inverno. Após o período de florescimento e o início da expansão dos grãos que ocorre na primavera, e o período de rápida expansão e início de enchimento que ocorre no verão, o outono vai coincidir primeiramente com o final do período de enchimento de grãos, onde a maior parte dos fotoassimilados é translocada para sementes e que dura entre 120 e 200 dias aproximadamente após a florada, dependendo da região de cultivo e da variedade. É muito importante salientar que a ocorrência de desfolha nessa fase, assim como estresses bióticos ou abióticos, como seca, temperaturas elevadas, problemas nutricionais ou ataque de pragas e doenças, irá comprometer sobremaneira a qualidade da cereja que será colhida na próxima safra. O estágio de maturação, o último estágio no desenvolvimento dos frutos do café, tão esperado durante toda a safra, tem uma ocorrência aproximada de 70 dias e se inicia após as sementes atingirem o máximo acúmulo de matéria seca e o seu máximo potencial de vigor germinativo. O gatilho do processo de maturação durante o ciclo do desenvolvimento do fruto do cafeeiro é dado com o aumento da síntese do fito-hormônio etileno a partir do estágio de verde-cana. Esse fito-hormônio é responsável pelo grande aumento da respiração celular e que vai fornecer energia para todas as transformações bioquímicas e fisiológicas que ocorrem durante o período de maturação. Dentre as transformações causadas pelo aumento da síntese de etileno durante a maturação dos frutos do cafeeiro, podemos citar, por exemplo, o aumento da permeabilidade da membrana celular, que vai permitir a passagem de compostos orgânicos e voláteis, a quebra da clorofila e o acúmulo de pigmentos como antocianina e carotenoides, de acordo com a coloração final do fruto do material genético, a modificação na composição dos compostos fenólicos e ácidos orgânicos, assim como a quebra de compostos como a celulose da parede celular da casca. O bom enfolhamento da cultura e um adequado índice de área foliar entre folhas e frutos é fundamental durante essa fase, assim como a ausência de estresses bióticos e abióticos, para que a planta possa sintetizar nas folhas os compostos orgânicos relacionados com o potencial de qualidade das cerejas e esses possam ser translocados para sementes de maneira adequada. Compostos como a cafeína, trigonelina e ácido clorogênico serão acumulados durante essa fase, assim como haverá uma modificação nos ácidos orgânicos, uma vez que há uma predominância de acúmulo de ácido químico no início dos processos de maturação, ao passo que no final do processo de maturação há uma predominância dos ácidos málico e cítrico. Uma alteração importante também acontece com relação ao acúmulo dos açúcares. Enquanto glucose e frutose são predominantes no início do processo da maturação, o final da maturação tem um grande acúmulo de sucrose, preparando o grão para o final do estágio de maturação e o início da colheita. É muito importante atentarmos para o fato de que após a obtenção da maturação plena, se os frutos de café continuarem ligados à planta, ainda que possamos ter um acúmulo de matéria seca total no fruto, haverá uma perda de massa nas sementes.
Primeiro, porque há um desligamento do fruto com a planta, então o fluxo de fotoassimilados vai ser cessado. E segundo, em função do metabolismo da própria semente, algumas das reservas poderão ser consumidas. Então, a determinação do ponto ideal de maturação e a colheita quando esse será atingido é um dos pontos muito importantes que precisamos ter atenção para o planejamento correto da nossa colheita. Precisamos entender que cada material genético e a sua interação com o meio em que ele está inserido vai ter diferentes tipos de necessidades, de requerimentos com relação à quantidade e o tempo do fornecimento dos fatores de produção. Para que possamos alcançar a máxima qualidade potencial na nossa cereja, precisamos levar isso em conta de maneira que o fornecimento desses fatores de produção seja balanceado e o tempo correto, o timing, para que os compostos orgânicos voláteis e não voláteis possam ser produzidos de acordo com cada material genético no ambiente que está inserido e possa ser acumulado de maneira adequada nas sementes. Do ponto de vista do manejo fitossanitário da cultura, precisamos ter em mente a necessidade de que um programa de manejo integrado de pragas e doenças precisa estar implementado e efetivo. Só vamos conseguir obter cerejas sadias se o manejo de pragas como o bicho mineiro, mosca das frutas, ácaros e broca, assim como doenças como a cercosporiose e a ferrugem, estejam manejadas de maneira adequada para que tenhamos quantidade e qualidade de folhas, assim como quantidade e qualidade de frutos. Um ponto de grande atenção é que se houver a necessidade do uso de defensivos agrícolas nos momentos que antecedem a colheita, precisam tomar muito cuidado com o período de carência dos produtos a serem utilizados e recomendados, assim como uma atenção especial deve ser dada às formulações e o tipo de produto para que seja o mais seletivo possível, com o intuito de preservar os micro-organismos benéficos que estão presentes na lavoura. Quanto à nutrição da cultura, um programa nutricional balanceado e adequado para a região de produção é extremamente importante para garantir quantidade e qualidade de folhas que vão ser responsáveis pelo enchimento dos grãos. Além disso, uma série de nutrientes tem grande correlação com o potencial de qualidade dos frutos. Por exemplo, o nitrogênio, que é utilizado para o potencial de crescimento vegetativo da planta, assim como por uma série de enzimas, se for aplicado em excesso, pode causar o acúmulo de aminoácidos livres, e esses aminoácidos livres vão ser utilizados por micro-organismos que não necessariamente são benéficos para a qualidade ou mesmo para a cultura. Por outro lado, a deficiência do nitrogênio pode acarretar na redução da produção da produtividade e na redução da área foliar. Assim, uma nutrição adequada e balanceada, principalmente vendo a relação entre nitrogênio e cálcio, para que a quantidade de nitrogênio fornecida possa ser metabolizada e o cálcio possa aumentar as estruturas de proteção, assim como a parede celular, é fundamental para que a gente possa ter um balanceamento da nutrição da cultura. O cálcio, além do balanço com o nitrogênio, vai ter um papel fundamental juntamente ao boro na formação das cascas dos frutos do cafeeiro, principalmente em regiões que possuem precipitação durante a época de colheita. A interação cálcio e boro em níveis adequados e satisfatórios faz com que a casca do fruto tenha mais elasticidade, evitando o rompimento em caso de precipitações e, juntamente com um bom enfolhamento que vai proteger esses frutos das gotas de chuva, vai reduzir a queda de frutos do chão e vai reduzir a entrada de micro-organismos indesejáveis que podem prejudicar a qualidade do fruto. O boro, além da interação juntamente ao cálcio já mencionada, tem outro papel fundamental para a qualidade. Boro, juntamente ao cobre, são responsáveis pelo aumento de uma enzima chamada polifenol-oxidase, que é responsável pela degradação dos compostos fenólicos dentro da semente e possui uma correlação positiva bastante interessante com o potencial de qualidade do fruto. Por fim, mas não menos importante, é necessário citar o papel do potássio, elemento que é conhecido por permitir a translocação dos açúcares para a semente, extremamente importante na qualidade do café, e que nós precisamos mencionar a necessidade do balanço para a manutenção da relação entre cálcio, magnésio e potássio. É preciso ter em mente que programas, por exemplo, que utilizam adubações orgânicas, o próprio resíduo da casca do café, que é bastante rico em potássio,
a utilização de estercos e compostos orgânicos, assim como a reciclagem do mato nas entrelinhas, são fontes de potássio e devem ser levadas em conta na hora do balanceamento do programa nutricional. É preciso ainda citar a importância do magnésio. O magnésio é um elemento bastante estudado, com potencial de qualidade para diversas culturas e muitas vezes tem sido negligenciado no programa nutricional do cafeeiro. O magnésio atua junto com o potássio e é um elemento que tem sido cada vez mais estudado como chave para a qualidade da bebida. Muitas das fontes não possuem magnésio suficiente. Se forem lavouras de altíssima produtividade, apenas o magnésio fornecido pelo calcário pode ser que não seja suficiente no programa. Então a utilização de outras fontes que contenham magnésio pode ser necessária, como por exemplo o sulfato de magnésio. Com relação ao manejo do mato, é preciso ter em mente que durante o outono as condições de temperatura, luminosidade e precipitação diminuem cada vez mais. Assim, o manejo antecipado do mato nas entrelinhas é uma ferramenta a ser utilizada de maneira a reduzir a competição por água, luz e nutrientes, fazendo com que a planta tenha mais acesso aos recursos e aos fatores de produção e possa encher de maneira adequada os frutos e finalizar o período de maturação. Planejamento de colheita. O outono marca na maioria das regiões brasileiras o início da colheita do cafeeiro e demanda um grande investimento em planejamento. O primeiro ponto que é fundamental para o planejamento é uma estimativa de safra bem feita para que possamos ter números mais confiáveis e todo o planejamento da safra seja realizado. Após a estimativa de safra, é necessário checar se todos os recursos que serão necessários para colheita, processamento e secagem estão em perfeita ordem, higienizados e bem dimensionados. É necessário checar a necessidade de pessoas, equipamentos e infraestrutura, assim como realizar treinamentos específicos em cada área pela complexidade das operações de colheita, processamento e secagem. Por fim, por um adequado planejamento de colheita, é necessário realizar a observação in loco da maturação das diferentes variedades e dos diferentes microclimas de cada propriedade. Uma amostragem ainda deve ser realizada no início da maturação para que os diferentes tipos de processamento, descascado, natural, fermentado, lavado, seja aplicado nas diferentes parcelas e possamos ter uma visão mais específica da melhor interação, variedade, microclima e processamento das diferentes áreas da propriedade. Precisamos ter em mente que o café é um fruto e o maior potencial de qualidade possivelmente será obtido com a colheita da maior quantidade de cerejas possíveis. É claro que cada ano agrícola é diferente e isso deve ser levado em conta no planejamento e na adoção de diferentes medidas e ferramentas de manejo para que possamos obter uma maior fração de qualidade e cafés especiais dentro de uma safra. É interessante entender que o mercado e a terceira onda do café oferece oportunidade para diferentes perfis sensoriais, não apenas um ou outro tipo de sabor ou tipo de processo, e isso abre um leque de oportunidades para produtores de diferentes regiões. E finalmente, cabe salientar a complexidade de uma xícara de café especial e o quão importante o cuidado em cada uma das etapas, da semente à xícara, é importante para que possamos obter o melhor resultado final. Queridas amigas e amigos, o outono é uma estação fundamental para a definição da qualidade da nova safra que se inicia. Fiquemos todos muito atentos a essas dicas para que possamos juntos colher os doces frutos de uma cafeicultura especial e sustentável. Que Nossa Senhora do Café cubra nossos cafezais com seu manto sagrado e que Deus possa nos abençoar na nova safra que deve se iniciar. Um grande abraço a todos e fiquemos com Deus.